Olá pessoal, professor Fabiano. Hoje vamos ver aqui alguns processos de separação de misturas, os principais que a gente vai necessitar para a resolução das atividades, tá certo? Primeiro vamos entender o que é uma mistura, né? Então, a gente tem como significado o que seria mistura quando a gente tem mais de um componente junto. Essa mistura ela pode ser uma mistura heterogênea ou mistura homogênea. A mistura heterogênea é aquela na qual a gente consegue identificar a presença de mais de um componente. Na homogênea a gente não consegue. Então, quando a gente enxerga mais de um, a gente diz que ela tem mais de uma fase. Quando a gente enxerga apenas uma, como se fosse algo único, vou dar um exemplo, o álcool. O álcool, não sendo ele 100%, vamos imaginar um álcool tipo unzinha, é uma mistura homogênea, porque tem álcool e água. E pode até conter outras substâncias, mas a gente só enxerga uma fase, por isso homogênea. Heterogênea, vamos imaginar aqui feijão e arroz, comida. Heterogênea, gente, porque a gente consegue ver os componentes, consegue ver mais de um pelo menos. Isso já caracteriza como heterogênea. Então, e se a gente quiser separar essas misturas, a gente vai ter processos distintos. Processos aplicáveis às heterogêneas e processos aplicáveis à homogênea. Vamos lá então. Na heterogênea, vamos iniciar com a catação. Como o nome já diz, é catar. Como assim? A gente vai identificar mais de um componente que a gente quer separar e geralmente a distinção é feita pelo seu tamanho, certo? Então, uma característica bastante diferente de um e do outro. Por exemplo, catar feijão. Você vai lá tirar o feijão, aquele feijão que não é bom, que está ruim, você está catando ele. No lixo acontece muito. Então você vai lá no lixo e vai catar o que você precisa. Você vai separar o que você precisa. Então, um processo conhecido aqui como catação. A catação, ela é um processo no qual a gente vai ter componentes sólidos, tá certo, pessoal? Então, é um tipo de mistura sólida. Então, um exemplo que eu dei, separação do lixo. A gente tem aqui a levigação. A levigação é um processo no qual a gente vai separar um componente sólido de acordo com a sua densidade. Lembrando que vamos comparar aqui a densidade com o peso, só uma comparação, não é a mesma coisa, mas quando a gente diz mais denso, está falando de algo mais pesado, menos denso, algo mais leve, tá certo? Então a gente vai separar os sólidos mais leves com a passagem de água. Então a gente pode passar a água, levará o mais leve, vai ficando aí o mais pesado, esse processo aí que a gente utiliza para separar elementos sólidos, chamados de levigação. A gente tem ainda a ventilação. O nome já sugere algo referente ao vento, ao ar, não é isso? Então, a ventilação é um processo no qual vai separar também substâncias sólidas, né, componentes sólidos, a partir ainda da densidade. Quanto mais leve, utilizando-se o vento, a gente separa. Vamos imaginar o seguinte, principalmente a galera aí que veio da zona rural ou que os pais aí são da roça e tal, conhece bastante. Quando você vai sacudir o feijão, vai separar o grão da casca. Você bate o feijão, depois você vai separar. Você usa uma peneira, um arupemba, como é chamado, né? E daí, utilizando-se o processo de ventilação, a casca vai embora, porque ela é leve, o vento leva, e o caroço do feijão, o grão, fica ali na arupemba, na peneira, tá certo? Então esse é o processo de ventilação. A gente agora vai para decantação, é um processo até bastante conhecido. A decantação, gente, ela acontece entre sólido e líquido da seguinte forma: o sólido mais denso, tá certo? Então vamos falar do sólido que é mais pesado que a água. Ele vai descer e ficar no fundo do recipiente. Então imagina aí, você vai lá no rio, no açude, pega um tambor de água e enche lá, depois você observa, fica uma terrinha embaixo. Esse é o processo de decantação.
Daí, depois disso, você pode tirar a água limpa de cima e vai ficar só aquela água barrenta decantada, ou seja, ao fundo. Então, processo de decantação, certo? Temos agora a filtração. Vou dar um exemplo prático de casa. Filtrar um café, coar o café. Então você pode usar um coador, você pode usar um papel filtro. Você vai ter aí o processo de filtração também utilizado com líquido e sólido, tá certo? Temos agora a separação magnética. A separação magnética ela vai ocorrer entre sólidos, no qual um desses sólidos ele vai ser um metal. Esse metal pode ser atraído, tá certo? Então ele vai ser atraído por um ímã. Vamos imaginar pedacinhos de ferro ou de outro metal caiu na areia, você pega um ímã e ele vai tirar apenas o que é metálico. Por isso o nome separação metálica. Tá certo? Vai lá. Então, gente, eu disse aqui separação metálica, separação do metal. O nome do processo, tá bom? Separação magnética. Desculpa aí, tá certo? Mas eu chamei metálica porque ela vai separar o metal. Porém, o nome correto é separação magnética. Agora, gente, a gente falou dos principais processos de misturas heterogêneas, onde você identifica os componentes. Melhor, a presença de dois ou mais componentes. E quando você não identifica, aí você vem para a mistura homogênea. Aqui, vamos ter a destilação simples, fracionada, e a evaporização. Vou começar de baixo para cima aqui, vou começar do último, a evaporização. Ela é um processo natural. Imagina o seguinte, a evaporização do sal. Então, o sal é retirado lá do mar, vai ser colocado para naturalmente a água evaporar. O que é evaporar? É o líquido passar para o estado gasoso de forma ambiente, de forma natural. Então aí o líquido vai evaporar, você não pega esse líquido de volta. O que você quer nesse processo é o sólido, o exemplo que eu dei foi do sal, tá certo? Temos aqui destilação simples e fracionada. A destilação é um processo aplicado a líquidos. Esse processo aqui, ele vai separar líquidos com pontos de ebulição diferentes. Como assim? Líquidos que vão vaporizar em temperaturas diferentes. Então, quem vai sair, quem vai vaporizar primeiro é aquele que tem um ponto de ebulição menor. Ou seja, eu aumentei a temperatura de um componente que com 60 graus ele vai mudar de estado físico, de líquido para gasoso. Então, quando dá 60 graus, só ele sai. Aí tem outro lá que tem 80, quando que tem 100, a água, né? 80 não, vamos pegar água. Quando chega a 100 graus é que a água vai evaporar, vai vaporizar, né? Vai passar do estado líquido para o gasoso. Então, o processo de destilação simples, a gente vai separar duas substâncias miscíveis, dois líquidos. No de destilação fracionada, a gente vai separar vários componentes. O exemplo mais prático utilizado é justamente a separação por destilação fracionada que ocorre no petróleo. Então lá tem muitos componentes. Os componentes com menor ponto de ebulição, eles vão subir uma coluna que a gente chama de coluna de fracionamento. Então vai se dividir em vários locais. Quem tem um menor ponto de ebulição vai subir para a última coluna, vai ficar lá. Depois vai seguindo-se isso, vai fazendo-se esse fracionamento. Então aí a gente vai ter vários componentes separados, de forma ainda bruta, tá certo? E depois de separá-los todos, a gente vai fazer o tratamento necessário em cada um. No nosso caso da destilação simples, a gente usa um destilador, tá certo? Então, eu falei todos esses processos para a gente entrar aqui um pouquinho na política dos 3 R's, que seria reutilizar, reciclar e reduzir. E o que isso tem a ver com separar? Vamos lá, o que é reutilizar? É você pegar algo que não serve para o seu propósito, um material que não serve para o propósito, e usar como outro. Vou dar um exemplo, garrafa de PET.
serve para armazenar refrigerante. Mas depois que você usou ela não vai servir mais para colocar o refrigerante. Então, por exemplo, tem agricultor que pega aquela garrafa para armazenar feijão. Então, ele reutilizou. Isso diminui, gente, a poluição. Evita de você jogar ali, o plástico vai passar anos e anos para se decompor. Certo? Tem muitos que nem tem um tempo específico de decomposição. Então, por isso, reutilizar. Reciclar. Reciclar é um pouquinho diferente. Muita gente confunde. Reciclar, você tem que transformar o material em outro. Certo? Pode voltar a ser a matéria-prima. Vamos pegar exemplo das latinhas de alumínio. Então ela pode ser fundida e voltar a ser alumínio e fazer o que quiser com ela. Tá certo? Vou pegar o exemplo do pneu. O pneu eu posso reutilizar ou eu posso reciclar. Reutilizar, eu posso usá-lo como enfeite. Né? Fazer um jardim ali, botar pneu, botar terra dentro, fazer umas plantinhas, tá certo? E posso reciclar, posso desmanchar o pneu, certo? Vou usar um processo adequado e transformá-lo para utilização em asfalto, por exemplo, tá certo? E reduzir. Reduzir, gente, é deixar de usar um determinado produto em excesso. Então você vai reduzir o seu consumo. Você vai fazer uma política de redução. Então, se isso aqui eu só preciso dessa quantidade, para que eu vou ter o dobro? Então eu tenho que reduzir. Isso é a política dos 3 R's, tá certo? E para finalizar, a gente tem o seguinte. A gente tem, em alguns locais, várias lixeiras de cores diferentes. Essas cores, gente, vão nos indicar que tipo de objeto eu coloco em cada uma. Tá certo? Então, veja só. A gente tem a cor amarela, a cor azul, a cor marrom. Em um vídeo que eu vou postar para vocês, um vídeo até da Turma da Mônica, ele vai explicar cada material em cada cor. Então assista esse vídeo, tá? E vai estar lá a explicação para vocês. Vou falar aqui apenas de alguns. O amarelo a gente vai usar metal, o azul papelão, o branco vai ser produtos hospitalares, tá certo? Resíduos hospitalares. O marrom, produtos orgânicos. E aí a gente vai ter essas cores, mas no outro vídeo vocês vão ver isso de uma forma mais explicativa, tá certo? Então um abraço para todos, muito obrigado. Tchau, galera.